Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal do professor Ícaro Tavares. O assunto da nossa aula hoje é paralelepípedos, um conteúdo que recorrentemente cai nas provas do Enem, certo? Mas o que são paralelepípedos? Paralelepípedos nada mais são do que prismas cujas bases são paralelogramos. Vamos aqui, o que é um prisma? Prisma é um sólido geométrico espacial, que é um poliedro formado por várias faces, que são polígonos, certo? E, dessa forma, o prisma ele possui bases congruentes em planos paralelos e distintos. Além disso, as faces laterais são formadas por paralelogramos. Mais uma vez, o termo paralelogramo. Paralelogramo nada mais são do que aqueles quadriláteros, certo? Que possuem dois pares de lados paralelos. Então, observando esse prisma aqui, eu tenho em sua base um paralelogramo. Esse lado é paralelo a esse, assim como esse lado é paralelo a esse. Os paralelepípedos eles podem ser classificados em oblíquo ou reto. Isso é, a partir da inclinação da aresta lateral com o plano da base. Se eu considero esse primeiro paralelepípedo, aqui está o plano da base. Observe que a aresta lateral forma um ângulo alfa diferente de 90 graus com o plano da base. Dessa forma, podemos dizer que esse paralelepípedo é um paralelepípedo oblíquo. Já nesse, se a gente considera o plano da base, observe que a aresta lateral ela é perpendicular ao plano da base. Então, dessa forma, temos aqui um paralelepípedo reto. Os paralelepípedos retos, eles podem ter bases retangulares ou não. Nesse caso, como todas as 6 faces desse paralelepípedo são retângulos, então dizemos que esse é um paralelepípedo reto-retângulo, que será o objeto de estudo da nossa aula. Vamos começar a calcular alguns elementos deste paralelepípedo, como por exemplo as diagonais. Iniciando pela diagonal da base. Vejam, aqui eu tenho um paralelepípedo reto, cuja base é um retângulo. Então, a diagonal da base, vamos chamar aqui de Dzinho, pode ser calculada a partir do Teorema de Pitágoras, visto que temos um retângulo e aqui tem um ângulo reto. Observe que quem está em frente ao ângulo reto é justamente a diagonal, a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo. Então, Dzinho ao quadrado, os catetos têm medidas A e B. É igual a ao quadrado mais b ao quadrado. A operação inversa, a elevar ao quadrado, é retirar a raiz quadrada. Então, dessa forma, d é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa é a diagonal da base, ok? Podemos também calcular a diagonal do paralelepípedo, que é essa aqui, que liga um vértice à sua extremidade oposta. Então, vamos chamar agora de dzão, por ser uma diagonal maior, e vamos determinar a medida desse dzão. Vejam que aqui formamos também um triângulo retângulo, visto que essa aresta lateral é perpendicular ao plano da base, formando então um triângulo retângulo. E mais uma vez aplicaremos o Teorema de Pitágoras. Dessa forma, quem está oposto ao ângulo de 90 graus é justamente a diagonal do paralelepípedo. Então, o dzão ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, é igual a dzinho ao quadrado mais czinho ao quadrado. Antes de concluir, podemos substituir esse dzinho ao quadrado por a e b, de modo que a diagonal do paralelepípedo fica em função apenas das dimensões desse paralelepípedo. Então, sabemos que dzinho ao quadrado é a mesma coisa que a ao quadrado mais b ao quadrado. Mais c ao quadrado. Dessa forma, a diagonal do paralelepípedo, a operação inversa do quadrado, é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Considerando mais uma vez o paralelepípedo cujas dimensões são A, B e C, respectivamente, comprimento, largura e altura,
Vamos agora determinar a área total e o volume desse paralelepípedo. Então, a área total do paralelepípedo é a soma das áreas de todas as faces, as 6 faces, que são retangulares. Vejam que elas são congruentes duas a duas. A da frente é congruente à de trás, a do lado é congruente à deste lado e a de baixo é congruente à de cima. Dessa forma, teríamos que o seguinte: a área total seria igual. São duas vezes esse retângulo com dimensões A por B. Então, seria 2 vezes AB. Mais 2 vezes esse retângulo cujas dimensões são A por C, da frente ou de trás. Então, 2 vezes AC. E também temos essa lateral com essa lateral, 2 vezes B por C. 2 BC. Dessa forma, como tem 2, 2 e 2, dizemos que a área total são 2 vezes, abre parêntese, AB, mais AC, mais BC. Certo? E o volume? Então, ele é um prisma. E por ser um prisma, sabemos que o volume é a área da base vezes a altura. Então, dessa forma, teríamos o seguinte: como o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, e a base é justamente um retângulo A por B, a área da base é A vezes B. E a altura, que é a distância entre as duas bases, mede C. Então, o volume de um paralelepípedo reto-retângulo é o produto das suas dimensões, A vezes B vezes C. Falaremos agora sobre os cubos, que nada mais são que uma restrição, uma particularidade dos paralelepípedos reto-retângulos. Os cubos são paralelepípedos que possuem arestas de mesmo comprimento, ou seja, todas as arestas possuem a mesma medida. Nesse caso, sinalizei por A e A. Vamos calcular todos aqueles mesmos elementos, contudo agora para o cubo. Então, primeiro, as diagonais. A diagonal da base, mais uma vez vou chamar de Dzinho. Notem que aqui eu tenho um triângulo retângulo e por isso, Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, Dzinho ao quadrado são 2A ao quadrado. Então, D é igual a raiz de 2A ao quadrado. Como A ao quadrado possui raiz quadrada, D é igual a raiz de 2. Então, essa é a diagonal da base. A diagonal do cubo, que chamarei de Dzão, também faremos o teorema de Pitágoras, visto que essa aresta é lateral, é perpendicular ao plano da base, formando 90 graus. O lado oposto, D, a hipotenusa, Dzinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado. Mas espera aí, Dzinho ao quadrado, sabemos que são 2A ao quadrado. Então, Dzão ao quadrado são 2A ao quadrado mais A ao quadrado, ou seja, 3A ao quadrado. Dessa forma, D é igual a raiz de 3A ao quadrado, saindo o quadrado, D é A raiz de 3. Seguindo a mesma linha de raciocínio, vamos agora calcular a área total. Vejam que são 6 faces, todas elas A por A. Então, um quadrado A por A tem área A ao quadrado. Como são 6 delas, então a área total de um cubo é igual a 6A elevado ao quadrado. E o volume? O volume, por ser um prisma, é a área da base vezes a altura. Nesse caso, A vezes A vezes A. A vezes A vezes A, o volume é A ao cubo, certo? E a área total, 6A ao quadrado. Vamos para resolver esse exercício. Qual é a medida da diagonal de um cubo cuja área total é de 726 unidades de área? Vejam, são 6 faces, resultando 726 unidades de área. Suponha que a aresta desse cubo seja A. Então, são 6 vezes A
ao quadrado igual a 726. Então, a ao quadrado é 726 dividido por 6. A ao quadrado é igual a 1, 2, 1. A é igual a raiz de 121. A é igual a 11 unidades de comprimento. Se a aresta for 11, então teríamos que a diagonal, certo, desse cubo será dzão igual a raiz de 3. Quem é A? 11. Então, dzão é 11 raiz de 3. Essa é a medida da diagonal. Diagonal é um comprimento. Então, poderíamos escrever aqui que são 11 unidades de comprimento. Ok? Para concluir a nossa aula de hoje, vamos resolver o seguinte exercício. Considere a lajota hexagonal regular inscrita em um cubo, de modo que os seus vértices sejam pontos médios das arestas desse cubo, cujo volume é de 512 unidades de volume. Sabendo-se que o perímetro da lajota é m raiz de 2 unidades de comprimento, pode-se concluir que o valor de m é quanto? Então, temos aqui a figura. Temos um cubo e nos pontos médios das arestas, 6 pontos médios, formamos um hexágono regular. Seguinte, vamos supor que a aresta desse cubo seja A. Então, como aqui é um ponto médio, daqui até aqui vai ser a metade, A sobre 2. Aqui também vai acontecer a mesma coisa, A sobre 2. Se eu descobrir o valor de uma desses arestas da lajota hexagonal, eu consigo descobrir o perímetro e descobrir o valor de m. Vamos lá. A informação que ele nos dá útil é que o volume é 512. Então vamos lá. Primeiro, sabemos que o volume de um cubo, A por A por A, é A ao cubo, igual a 512. A ao cubo é igual a 512, se a gente fatorar, é 2 elevado a nona. Então, A é igual a raiz cúbica de 2 à nona. A, 9 dividido por 3, 3. 2 ao cubo. Ou seja, 8 unidades de comprimento. É a medida da aresta. Se a aresta é 8, isso aqui é 4 por 4 e eu quero descobrir aquela hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, teríamos que x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é 16 mais 16, ou seja, 32. A raiz quadrada de 32, que é 2 à quinta, se fatorarmos. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2, sai, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2. Ok. Para concluir, então, o perímetro. O perímetro de uma lajota regular, todos os lados são iguais a x. Como é uma lajota hexagonal, 6 vezes x. O perímetro é 6 vezes 4 raiz de 2, 24 raiz de 2. Se o perímetro é m raiz de 2, então é porque m é igual a 24, alternativa 02. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, espero que tenha lhe ajudado. Se não for pedir muito, inscreve nesse canal e ative as notificações para os próximos vídeos. Muito obrigado!